Bota fogo no marido para defender a filha de 4 anos de idade e também se defender do agressor. Operação de combate ao crime imposto pelo PCV, o grupo conhecido como Primeiro Comando de Vitória, no Espírito Santo. Entre os detidos na operação está o gerente do tráfico do bairro Taboazeiro. Jovem tem orelha ferida com golpes de tesoura durante um assalto em Vila Velha. Irmãos fazem arrastão em Vitória e Vila Velha. Eles usaram um carro roubado, tentaram atropelar um PM e bateram o veículo. A violência no Espírito Santo. Entre os assassinatos, um homem morto dentro de uma BMW por disparos de tiros na serra. Solidariedade não tem divisa. Capixabas enviam doações para a Bahia, estado castigado pelas chuvas. Fique com a gente, o TN1 já está no ar. Aqui, tá bom aqui? Olá, amigos, bom dia. Oi, gente, bom dia. O TN1 começa mais uma vez falando da violência dentro de casa. Uma mulher colocou fogo no marido e o motivo, vamos chamar a repórter Vanessa Calmon, que vai contar pra gente. Bom dia, Vanessa. Muito bom dia, Jorge. Bom dia, Bruna. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Essa mulher contou aos policiais que por volta das 10h30 da noite, o atual companheiro com quem ela tem um relacionamento há 4 anos chegou em casa e começou a agredi-la. Primeiramente com agressões verbais, gritos e xingamentos. E depois partiu para agressão física. Naquele momento ela estava com a filha de apenas 4 anos de idade, que é fruto de um outro relacionamento. E o homem também teria partido para cima da menina. Por isso, então, a mulher disse aos policiais que pegou a primeira coisa que ela viu pela frente, que foi um vidrinho de álcool em gel, jogou no companheiro. Em seguida, ela acendeu um isqueiro, ela é fumante, ela estava com um isqueiro no bolso, ela acendeu um isqueiro e aí ateou fogo no companheiro. Vamos ver na reportagem que eu preparei. Tudo aconteceu aqui nessa casa que fica no bairro Novo Horizonte, na Serra. A mulher de 30 anos, que está grávida de 8 meses, ateou fogo no companheiro, segundo ela, depois de ter sido agredida por ele. O homem também tem 30 anos. Essa vizinha, que prefere não ser identificada, ouviu gritos. Eu vi o barulho da pessoa gritando, né? Socorro, socorro, socorro. Aí eu vi aquela gritaiada toda, mas a menina é super simpática, dá até para você estranhar. A gente nunca espera que vai acontecer. Essa outra vizinha foi acordada pelos cachorros que começaram a latir com a confusão. A gente escutamos um barulho, sabe? Os cachorros latiam, foi um barulhão, parecia que bateu numa coisa, sabe? Gritou. A mulher mora com o companheiro e a filha de 4 anos, que é fruto de um outro relacionamento. Ela contou aos policiais que ela e a menina estavam dormindo quando o companheiro chegou em casa por volta das 10h30 da noite, muito agressivo. Ele teria bebido e também usado drogas. Já teria chegado, acordado as duas com gritos e xingamentos. Em seguida, a agressão verbal teria evoluído para tapas e a criança começou a chorar. Ele, então, teria partido para cima da menina. Foi neste momento que a mulher pegou um vidro de álcool em gel, jogou no companheiro e acendeu um isqueiro. Depois disso, ela mesma teria chamado socorro. O homem teve queimaduras no rosto, no peito e nas costas e foi levado para o hospital Jaime Santos Neves. A mulher foi encaminhada ao DPJ da Serra e foi liberada. O delegado entendeu que ela agiu em legítima defesa. O homem já tem histórico de violência contra a companheira. Os dois têm um relacionamento há 4 anos. Apesar disso, os vizinhos nunca desconfiaram que o relacionamento era conturbado. É aquele negócio, né? É antes só do que mal acompanhado, né? Esperar bater, apanhar para depois... Por que não separou antes, né? Precisar de chegar a botar fogo, aquele negócio todo. Bom, como eu disse aí na matéria, essa mulher, depois de ter sido encaminhada para o DPJ da Serra, o delegado tomou o depoimento dela e em depoimento ela contou tudo o que aconteceu. O delegado entendeu então que ela agiu em legítima defesa e por isso ela foi liberada. Mas ainda no DPJ, ela manifestou sim a vontade de representar contra esse companheiro. Nós tivemos informações também que em um outro episódio essa mulher já teria procurado uma delegacia para denunciar o companheiro por agressões. George, Bruna. Difícil, hein? Difícil. Pois é, eu acho que se fosse uma regra, não estou fazendo apologia à violência,
Mas se fosse uma regra, toda mulher vítima de agressão do companheiro, se colocasse fogo nele, eu acho que de repente isso ia parar. Porque se depender da justiça, não para não. Das leis, existem leis, são fortes as leis? São, mas não está funcionando. Pois é, chega uma hora que a pessoa não aguenta, né? Você vê que foi uma reação desesperada para tentar se salvar e também salvar a filha dela. E ela estava grávida, né? A gente viu aí na reportagem de Vanessa, então realmente foi uma reação para tentar se proteger. E ela tá certa. Tá certa, tá errada não. Vanessa, obrigada pelas informações. E parabéns, hoje é aniversário de Vanessa, gente, Pois 29 aninhos. Vanessa toda tá emocionada, né? É verdade. Tá aí concentrada durante a semana, mas parabéns, Vanessa, que Deus te ilumine muito, te dê muita força, tá bom? Muito obrigada, gente. Fica aí o meu agradecimento para todo mundo. Beijão, Vanessa. Vamos seguir com o TN1, gente, porque 2 irmãos fizeram um arrastão pelas ruas de Vitória e também Vila Velha com o carro roubado. Durante a fuga, a polícia fez um cerco, mas não conseguiu fazer a abordagem. Começou então uma perseguição pelas ruas de Vila Velha. Os criminosos bateram o veículo e tentaram reagir, mas a polícia atirou. Caraca, velho, que doideira, mano. Você viu tanto de pouco, velho? Eu tava passando aqui toda hora. O policial sentou o dedo nos ratos, não pegou em nenhum tiro nos ratos, mas prendeu os caras. Roubaram aquela Mitsubishi ali, ó. Acabou de acontecer aqui em Itapuã. Esse é o exato momento em que os 2 bandidos foram presos pelos militares no bairro Itapuã, em Vila Velha. Eles estavam neste carro roubado que foi atingido por pelo menos 3 disparos. As marcas ficaram na lataria do veículo. Os bandidos são 2 irmãos de 28 e 20 anos de idade. Eles roubaram o carro no bairro Jardim Camburi, em Vitória, e usaram o veículo para fazer vários assaltos durante o dia. Esta adolescente de 14 anos voltava para casa com os irmãos mais novos quando foi assaltada pela dupla no bairro Santa Mônica, já em Vila Velha. Eu tava voltando para casa, eles chegaram e pediram informação. Aí o cara desceu do carro e já falou: é um assalto, não corre, não corre. Passa o celular. Aí eu dei o celular e eles saíram correndo de carro. Eu fiquei paralisada no momento. Eu acho que até foi onde que ele achou que eu ia correr ou fazer alguma coisa e ele falou assim: não corre, não corre, e eles foram embora e pegaram no celular. Segundo a polícia, o arrastão começou ainda em Vitória. No meio da tarde, os irmãos vieram para a Vila Velha com o carro e o cerco eletrônico da Terceira Ponte avisou a polícia. Depois de 40 minutos e de fazer mais vítimas aqui em Vila Velha, a PM encontrou o veículo e iniciou uma perseguição. Nós recebemos a informação de que um veículo que estava cometendo vários roubos em Vitória tinha atravessado a Terceira Ponte. Foi tentado fazer o cerco, não conseguimos, né? Não foi possível naquele momento, mas depois, através do rastreamento do celular que estava com os indivíduos, as viaturas conseguiram abordar no bairro Itapuã esse carro. Eles tentaram reagir, né, no momento da abordagem, inclusive tentaram atropelar um policial que estava participando do cerco ali para eles pararem. No carro com os assaltantes, a PM encontrou 4 celulares e outros pertences roubados. De acordo com a polícia, eles fizeram pelo menos 4 vítimas durante o dia. Eles cometeram vários roubos lá em Vitória, né, durante o dia, e depois atravessaram aqui para Vila Velha e também cometeram outros roubos. Tudo com o carro roubado. Era sempre a mesma placa de veículo que estava sendo passada como o veículo utilizado nos assaltos. O irmão mais novo da dupla já tinha passagem pela polícia. Os 2 foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha. A estudante diz ter ficado traumatizada com tudo o que viveu. Essa sensação é muito ruim, eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Naquele momento eu achei que poderia acontecer alguma coisa de ruim comigo e com minhas irmãs. Eu até tô assim, sem entender, entendeu? Eu tô em choque ainda. Olha, a Polícia Civil disse que os 2 conduzidos foram autuados em flagrante pelo crime de roubo qualificado e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Agora a gente fala de um assalto violentíssimo em Vila Velha. Uma jovem foi golpeada com uma tesoura por um bandido, isso no bairro Boa Vista. O local estava muito movimentado porque fica perto de uma faculdade e também de um shopping. Mas isso não intimidou o ladrão. A vítima levou 10 pontos na cabeça. A vítima não estava sozinha, saía de um lugar movimentado, passava por outro lugar cheio de pessoas quando foi atacada. A rua onde o assalto aconteceu é essa, em Boa Vista 1, Vila Velha. Tem um shopping de um lado e uma universidade do outro. Local em que o movimento de pessoas é grande, não para. E os assaltos também não.
A auxiliar de escritório e a prima dela, uma vendedora de 34 anos, estavam andando por esta calçada aqui. Tinham acabado de sair do shopping, iriam encontrar alguns colegas aqui próximo, quando foram abordados de surpresa e por trás pelo assaltante, que queria a bolsa, celulares e todos os pertences. Acreditem, elas estavam ainda perto do shopping, que é o local movimentado, e próximo daquele ponto de ônibus ali, que segundo a vítima estava lotado. As vítimas chegaram até a conversar com o assaltante para ficar com alguns documentos pessoais, um telefone. Mas acreditem que quando ele viu que uma delas levava um iPhone, não quis o telefone. E foi nessa hora da negociação que a auxiliar de escritório acabou ferida, levando 10 pontos próximos da orelha. Ele começou a mandar a gente entregar tudo que tinha, joia, relógio, que tivesse de dinheiro na bolsa. E aí eu lembrei que o telefone do meu trabalho estava dentro da bolsa. E o meu mesmo, pessoal, estava no meu bolso. Aí eu pedi para ele trocar. Falei, toma aqui esse telefone, me devolve o meu do trabalho, não precisa você levar ele. Esse aqui é melhor para você trocar peça, é mais caro. Ele se desesperou, tentou acertar minha prima e não sei se é porque eu gritei, fiquei desesperada, porque na hora que ele tentou tirar também o que ele estava, alguma coisa por dentro, né, da blusa. E aí foi quando ele me acertou na cabeça e saiu correndo. Segundo a vítima, o assaltante não chegou a mostrar a arma ao anunciar o assalto, mas foi extremamente violento ao cometer o roubo. Fiquei com medo, porque quando eu vi a quantidade de sangue, eu fiquei com medo e só pedi a Deus para não acontecer nada. Ao chegar no DPJ, a vítima percebeu que não foi a única do assaltante naquela noite. Aparentemente foi o mesmo cara que assaltou uma menina que estava no DPJ. Com as mesmas características que a minha, moletom, calça amarela, bermuda amarela e moletom, chinelo preto, moreno, menino. E só que o telefone dela ele também não quis, porque era iPhone. E ele também foi muito agressivo com ela. Gente, não tem freio essa violência, né? Um assalto com golpe de tesoura, a vítima teve o rosto desfigurado e tudo por causa de um celular, Bruno. Um celular que ele ainda nem quis escolher, né? Qual que ele ia levar. Suzy tem mais informações pra gente sobre esse crime, né, Suzy? Eu lembro que há um tempo atrás, ali naquela região, tinha um ponto de apoio da Guarda Municipal de Vila Velha que foi retirado e ajudava muito a inibir esses crimes ali. É uma região perigosa mesmo, né, Suzy? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, George e amigos do TN. Você tem toda a razão, Bruna. Inclusive, a vítima chegou a comentar sobre isso. Disse que se os guardas municipais tivessem permanecido ali no local, provavelmente teriam pego esse agressor, esse assaltante que usou de tanta violência para provocar essa lesão, que por muito pouco não decepa aí a orelha dela, né? E também não pega na jugular. Como ela até comentou, que o golpe que ele ia dar seria na prima dela, de 34 anos. Só que acabou que naquela confusão toda atingiu o rosto dessa auxiliar de escritório. E olha, era por volta de 8 horas da noite. Veja bem, era um horário muito cedo, um local muito cheio de pessoas, que de modo algum intimidou esse assaltante, que segundo a vítima estava extremamente violento e já teria assaltado uma outra pessoa algumas horas antes. Ele conseguiu fugir apenas levando um celular, mas deixando para trás uma vítima extremamente traumatizada. Tão traumatizada, Bruno e George, que ela me disse que vai dar um tempo aqui, vai voltar para Minas Gerais para ficar com a família dela. Veio para cá tentar a sorte, melhorar de vida e acabou se envolvendo nesse tipo de violência. Ela reclamou exatamente isso e algumas pessoas que estavam ali no bairro também disseram que aquela região, apesar de muito movimentada, também tem muito assalto. Aí se pergunta, se tem muitas pessoas, se tem muito assalto, por que não tem muita polícia? George, Bruna? E a resposta sempre é a mesma, né? Tá fazendo ronda, mas não pega na hora que realmente está acontecendo o crime. Suzy, você também tem informação de um chefão do morro que foi preso, porque a polícia foi ligeira demais nesse caso? Olha, George, hoje o delegado Romualdo Gianordoli, lá do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, fez a segunda etapa da Operação Sicário. Os policiais, mais de 100, chegaram tão de mansinho ali na região de Taboazeiro, Morro do Macaco, que pegaram todos quem queriam de surpresa, inclusive o chefão, chamado ali, conhecido na área como Capadócia.
Estava em casa, tentou fugir pelos fundos, mas não conseguiu não. Foi pego pelos policiais que estavam à procura dele. Quer mais detalhes sobre essa operação? Vamos acompanhar na matéria agora. Os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa começaram cedo a buscar pelos alvos. Morro do Macaco e esse condomínio no bairro Taboazeiro, em Vitória, foram o objetivo deles. Mais de 100 policiais estavam em campo para cumprir 20 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão. Em menos de 2 horas, 10 pessoas foram detidas. Drogas e munição apreendidas, inclusive de fuzil. O início da Operação Sicário, segunda fase, já começou dando bons resultados. É que foi preso hoje o gerente do tráfico de drogas aqui do Morro do Macaco e também de Taboazeiro. Sem oferecer resistência, de acordo com os policiais, ele nem sabia que estava com mandado de prisão em aberto. Ângelo de Gasperi Rodrigues, conhecido como Capadócia, até tentou fugir, mas foi preso sem oferecer resistência. Ele era um dos alvos. Ficou no comando como chefe após a prisão do ex-gerente. Mais um chefe imediato, né? Porque o chefe é uma família, né? Esse é um chefe imediato, é aquele que dá a cara para apanhar. Então eles já vão ter que arrumar outro, né? Então a gente vai arrumando e a gente vai prendendo. Para o secretário de Segurança, a Operação Sicário tem sido eficiente na prisão de pessoas importantes envolvidas no tráfico e ligadas ao PCV. O objetivo é esse, é retirar homicidas e traficantes desses locais, de perto das pessoas sérias, honestas, trabalhadoras que residem nessas comunidades como nesses prédios. O superintendente de polícia especializada informou que hoje nem o vigia da facção percebeu a chegada dos policiais. Nada de fogos. O fogueteiro dessa vez comeu mosca. Hoje ninguém soltou fogos, eles não vai perder o emprego, porque não viram a gente chegar. Pois é, pessoal, como eu disse, essa Operação Sicário 2, a Sicário 1 começou em setembro, terminou em novembro, teve uma prisão aí bastante volumosa de pessoas. Essa de hoje, de acordo com, agora há pouco foi colocado aqui o resultado dela, prendeu 12 pessoas, acharam também munição calibre 5,56, munição de fuzil. Além disso, o GAECO, que é a parte do Ministério Público aí que está envolvido na investigação dos crimes, das organizações criminosas, também prendeu uma advogada. Ela já foi levada para a delegacia, já prestou os esclarecimentos que tinha que prestar, já foi colocada uma tornozeleira eletrônica nela e ela já está na própria residência, como foi solicitado aí pela decisão judicial. As investigações e também essa Operação Sicário continua. De acordo com o delegado José Lopes, da Superintendência de Polícia Prisional, quando os bandidos pensam que os policiais, final de ano, estão mais relaxados, pode ter certeza que é aí que eles vão trabalhar mais. Uma das provas foi hoje, a Operação Sicário. Lembrando, a operação de hoje, ali no Morro do Macaco, Taboazeiro, prendeu cerca de 12 pessoas, inclusive o gerente do tráfico. Quase lá que os policiais pegam um segundo no comando, ele conseguiu escapar. E ainda prenderam uma advogada que agora está com uma tornozeleira eletrônica dentro de casa. Lamentável essa última prisão. É com vocês aí no estúdio. É demais mesmo. Suzy, eu queria te fazer uma pergunta. Você também está fazendo aniversário hoje, igual a Vanessa? Não, querido, hoje não. Mas você está de parabéns, como sempre, tá? Hoje você maravilhosas. Obrigada, meu amigo, obrigada. Mas os parabéns hoje é para a Vanessinha. Verdade. Jorge tá certo. Obrigada, Suzy, pelas informações, tá? Olha só, gente, agora a gente fala do desespero dentro de um salão de beleza em Vila Velha. 2 bandidos invadiram o local e renderam funcionárias e clientes. Os criminosos estavam armados e a todo momento faziam ameaças. Chegaram a dar coronhadas nas vítimas. O prejuízo financeiro ultrapassa R$30 mil, mas tem também o prejuízo psicológico.
A dupla chega de moto, já abre a porta do salão de beleza com violência. Lá dentro, as pessoas se assustam. Uma mulher corre para os fundos e outra em direção à porta, mas elas acabam rendidas. O criminoso começa a recolher os pertences das pessoas. 2 mulheres se escondem atrás do balcão, mas elas também são roubadas. O bandido fica enfesado, chuta o balcão, dá soco na prateleira. O assalto aconteceu nesse salão de belezas que fica em Itapuã, Vila Velha. Foi aqui nessa calçada que a dupla chegou de moto e parou. Aqui, eles aproveitaram que a porta estava destrancada. Uma pessoa havia acabado de entrar. O ladrão, então, fez isso aqui, ó, entrou. Na imagem, a gente consegue ver que uma mulher corre nessa direção. É a dona do salão. Ela veio no intuito de tentar impedir que ele entrasse, mas não teve jeito, não. Ela acabou rendida e também foi ameaçada. Eu tomei um susto, né, na hora que eu vi os dois na porta entrando e eu reagi, acabei reagindo, fui para cima deles, mas mesmo assim foram 2 homens armados, me jogaram para o canto, entraram, fizeram a limpa, roubaram pertences meu, das clientes, das funcionárias. A todo momento o assaltante fazia ameaças. A cabeleireira Débora chegou a pensar que o pior aconteceria. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi Roberta tomar um tiro, né? Porque ela não tem impulso. Depois disso, ele ficou muito mais agressivo e pedindo dinheiro a todo tempo, Ele foi muito agressivo também com as meninas que faziam de gel, deu coronhada na cabeça da menina. Ele, o tempo todo, ele corria de indéu em indéu nesse salão, gritando e fazendo muita ameaça com a gente, com arma em punho. Eu, assim, por um momento, achei que a gente ia levar um tiro. Foram roubados celulares, joias, dinheiro. Um prejuízo de mais de R$30 mil. Prejuízo emocional também. Depois do assalto, Débora não trabalha tranquila. Quando vai dando a noite, é um desespero. Todo mundo aqui fica desesperado à noite. Vai dando 5 horas da tarde, a gente já começa. A gente fecha a porta, puxa a cortina, vamos embora. Vamos dispensar as clientes da tarde, porque a sensação é que qualquer hora à noite vai chegar um bandido para assaltar a gente. Por conta da insegurança, a dona do salão já estabeleceu mudanças. Eu já contratei um segurança particular para estar aqui pelo menos até às 7 horas da noite, para a gente poder conseguir trabalhar, pagar nossas contas e sustentar nossos filhos. Se a gente for depender da polícia militar, da guarda municipal, a gente morre aqui dentro. Que absurdo assistir essas cenas, né? O bandido destruindo tudo ali de dentro do salão, gente. Vamos às respostas, então. A Guarda Municipal de Vila Velha diz que intensificou o número de patrulhamentos na cidade e também a presença nas ruas desde o último dia 3, quando deu início à Operação Verão. E pede que os moradores acionem a central da Guarda pelo telefone 3219-9929. Vou repetir, 3219-9929. Assim que virem algo suspeito, eles podem ligar para este número. Uma viatura próxima vai ser deslocada imediatamente. Já a Polícia Militar diz que faz o policiamento ostensivo 24 horas por dia em todo o bairro Itapuã, em Vila Velha. Além do patrulhamento preventivo, a região conta com diversas operações diárias de cercos táticos, pontos base, visitas tranquilizadoras e abordagens. É aquela respostinha que não resolve nada, né? Olha, ônibus pega fogo na BR-262 em Viana. Foi perto da Biquinha, no sentido Domingos Martins. De acordo com a Polícia Rodoviária, o coletivo tinha parado no acostamento por causa de problemas mecânicos. De repente, começou a pegar fogo. As chamas se alastraram rapidamente e o veículo foi todo queimado. O trânsito no local ficou lento. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio. Susto em posto de gasolina de Vitória. Um homem tentou abrigo no lugar depois de ser esfaqueado no Morro da Garrafa. Testemunhas contaram que aproximadamente 5 homens perseguiram a vítima e só desistiram da perseguição porque os funcionários do posto interviram. O homem ficou caído num posto de combustíveis depois de ser brutalmente agredido e esfaqueado na noite desta quarta-feira. Esse vídeo é dele sendo socorrido pelo SAMU depois de ser perfurado por facadas, por um pedaço de ferro e também agredido com pedaços de pau. O posto fica no bairro Santa Helena, em Vitória, e de acordo com testemunhas, a vítima é um morador de rua e teria vindo do Morro da Garrafa. Segundo clientes aqui da loja de conveniência, a vítima já chegou aqui no posto bastante machucada. Ele estava sendo seguido por 4 ou 5 homens que continuaram com as agressões
mesmo com ele estando caído. Os homens só pararam porque funcionários do posto gritaram pedindo socorro. A PM foi acionada e chegou ao posto antes do SAMU. Os homens que quase mataram a vítima já tinham fugido. Segundo testemunhas, eles correram em direção ao Morro da Garrafa. A vítima, que não teve a identidade confirmada, foi socorrida e levada ao hospital. Para a Polícia Militar, o homem contou que teria sido atacado por indivíduos desconhecidos que o agrediram com uma faca, pedras e pedaços de madeira. A Delegacia de Homicídios vai investigar o caso e, por enquanto, ninguém foi preso. Olha, vamos voltar a falar aqui do caso da mulher que, para se defender, colocou fogo no marido. Vários amigos do TN estão mandando mensagens e uma dessas mensagens particularmente chamou a atenção, que foi a seguinte: os apresentadores são pagos para dar notícia e não para dar opinião sobre quem está certo ou errado. Quero ver se o homem que foi queimado fosse filho de um deles, se eles iam apoiar as mulheres a atear fogo em homens. Primeiro, que se fosse meu filho, ele teria uma educação para não fazer isso. Exatamente. E se ele assim fizesse, com certeza ela estaria super certa em fazer qualquer coisa com ele. Isso aí. Porque não se justifica uma violência contra a mulher. Quem mandou essa mensagem foi um homem, tá? Foi um telespectador homem. E lembrar que a gente não está incitando a violência de maneira nenhuma, que a gente, assim como toda a população capixaba, estamos cansados de ver as mulheres capixabas morrendo todos os dias por conta da violência dos companheiros. Então, assim, a reação é o mínimo que as mulheres estão tendo agora. Estão reagindo para se defenderem, para sobreviverem. Chegou outra mensagem aqui também de uma telespectadora sobre esse assunto, falando o seguinte: boa tarde, a respeito da mulher que colocou fogo no marido, eu acho que se todas fizessem isso, os casos de feminicídios diminuiriam, porque a justiça não dá conta e medida protetiva não resolve. Essa é a opinião de uma mulher telespectadora que, assistindo a gente aqui também, quis participar. E é isso aí, né? Legítima defesa, tá certo. Isso aí, foi o que o delegado entendeu, né? Sim, porque, e existe a lei para isso também. Isso aí. Né? Tá se defendendo de uma agressão e ela pode usar a forma que ela quiser para se defender, que ela não tem a força que um homem tem. Exatamente, é totalmente desproporcional. Se você está assistindo a gente aí em casa, participe também, envie sua mensagem, sua opinião, tá com um problema no bairro, tá com um problema aí perto de casa, envia pra gente, nosso WhatsApp tá aparecendo aí na tela, 997922530. Agora a gente fala, do combate à exploração sexual infantil, porque um homem foi preso em flagrante. Vamos lá para fora conversar com o nosso repórter Luciano. Luciano, onde foi isso, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Bruna, Jorge, amigo do TN. Isso foi no município de Boa Esperança, no norte do Espírito Santo. A Polícia Federal começou hoje pela manhã a Operação Abutre, que tem por objetivo investigar a produção, divulgação e transmissão de imagens de pornografia infantil. Os policiais cumpriram mandados de busca, prisão e apreensão, tanto é que durante as buscas, um homem de 38 anos foi preso em flagrante com posse de conteúdo pornográfico infantil, que provavelmente seria transmitido aí pela internet, né? Mais detalhes desse caso, vamos ver na reportagem agora. As penas de A prisão faz parte da Operação Abutre, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira. Na casa do acusado, em Boa Esperança, noroeste do estado, a polícia encontrou material de conteúdo de exploração sexual infantil, além de doces e preservativos. Durante as ações, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 38 anos que mantinha na sua casa um computador contendo imagens de exploração sexual infantil. Se somadas as penas de todos os crimes que esse indivíduo pode ter cometido, as penas podem ultrapassar 30 anos. A operação apura registros que contenham cenas de sexo explícito ou pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes no estado. Pois é, que situação, né? E além disso também, o objetivo da ação de hoje é identificar outros suspeitos de crimes mais graves, como por exemplo, estupro de vulnerável. Essas ações estão apenas no início, está apenas no começo, e a gente vai continuar acompanhando as investigações. Volto com vocês, Bruna e George. Valeu, Luciano Rosetti, obrigado pelas suas informações. Acidente em obra na rodovia das Paneleiras. O chefe de cozinha Ioran seguia para o trabalho na lateral da via quando caiu em um buraco aberto no trecho. De acordo com a vítima, o local não estava sinalizado. Depois de cair, a bicicleta rolou por um barranco e quebrou. O trabalhador tinha que tirar o veículo do conserto. Ele utiliza a bicicleta para ir ao trabalho todos os dias. Revoltado, ele pretende procurar os responsáveis pela obra,
já que outros acidentes podem ocorrer no local. Fica aí, então, o apelo, já que essa é uma rodovia bastante movimentada. Nossa, ficou todo machucado, né? A gente já tinha mostrado há alguns dias aí a questão da sinalização ali na obra da rodovia das Paneleiras, muitos motociclistas caindo e se machucando. Aí a prefeitura informou, né, os responsáveis pelas obras que estava sinalizado corretamente, mas pelo visto acho que não está surtindo muito efeito, né? O rapaz ficou todo machucado, tem que ver isso aí, gente. Olha só, agora a gente fala da epidemia de gripe no Espírito Santo. Autoridades de saúde fazem um alerta. É preciso tomar a vacina contra a influenza. Além disso, os cuidados que servem para se proteger contra a Covid são fundamentais para também se proteger contra a gripe também, como a máscara e a limpeza das mãos. Nesse ponto de vacinação em Vitória, além do imunizante contra a Covid, as pessoas vieram atrás de proteção contra outro vírus, o da influenza. Eu vi que está tendo um surto, né, no Rio de Janeiro, então tem que tomar, né, tem que se prevenir. Eu ouvi falar que está tendo um surto muito grande, né, de gripe, aí eu resolvi tomar também para me proteger. Não gosto não, mas tem que vir. Muita gente está assustada, e com razão. O estado tem registrado um surto de casos de gripe. Por conta disso, os PAs em diversas cidades estão lotados. Está todo mundo preocupado e procurando ajuda. Atualmente aqui no estado, 78,6% das pessoas já estão imunizadas contra a gripe. Mas o ideal, segundo o Ministério da Saúde, é 90%. A Secretaria Estadual acredita que, por conta disso, o Espírito Santo está sendo atingido por uma extensão do surto de influenza, que começou no Rio de Janeiro e depois foi para São Paulo. O número de casos começou a aumentar aqui no estado nesse final de semana. É uma epidemia de influenza A, detectada já por nosso laboratório. Nós estamos apenas aguardando a confirmação de qual cepa que está circulando entre nós. Na região metropolitana, todas as cidades confirmaram aumento dos casos. Na capital, houve um aumento de 71% de queixas relacionadas a sintomas respiratórios só no PA da Praia do Suá e 41% no de São Pedro. Nos PAs de Vila Velha, foi de 50%. Já na Serra, de 10 pacientes que procuram atendimento, 6 estão com sintomas gripais. Em Viana, os atendimentos triplicaram. E em Cariacica, só no PA de Altulage, mais de 2.100 pessoas gripadas foram registradas entre segunda e terça-feira. Para evitar essas cenas, a orientação é não buscar UPAs e nem PAs. Os perfis dos pacientes são quadros leves, ambulatoriais e devem ser avaliados pela atenção básica. Por isso, procure as unidades de saúde da família do seu bairro, da sua comunidade, para que nelas também seja notificada a possibilidade de suspeita da Covid-19. Esse infectologista afirma que o surto de gripe nessa época do ano não é normal, não. E há também uma nova variante circulando. Nessa época do ano, não é normal que a gente tenha tantos casos de gripe como nós estamos tendo. Mas a gente sabe que os vírus da gripe podem circular mesmo fora da temporada prevista, que é no outono e inverno. E é isso que está acontecendo agora. A principal estratégia do estado é reforçar a vacinação. Vale ressaltar que a vacina contra a gripe pode ser tomada junto para combater a Covid. A população pode procurar a unidade de saúde e aproveita para fazer a vacina para Covid e influenza ao mesmo tempo, que não tem problema. No final das contas, os mesmos cuidados que temos por conta da Covid devem ser mantidos e adotados principalmente agora, para evitar a gripe, incluindo o principal deles, o uso da máscara. A gripe é uma doença respiratória e o uso de máscara protege efetivamente contra a gripe. E também a higienização das mãos, tão importante quanto o uso da máscara. Todos os municípios registraram um aumento no número de atendimentos por causa da gripe. Em Vila Velha, por exemplo, a procura cresce em 50% nos PAs. A Prefeitura de Vitória pede que os moradores com sintomas gripais mais leves procurem as unidades de saúde. Só deve ir ao PA os casos mais graves. Olha, vamos falar agora de assassinatos no Espírito Santo. As últimas horas foram violentas. Na Serra, um homem foi baleado dentro de uma BMW. A namorada dele também estava no veículo. Quem vai trazer os detalhes dessa história pra gente é a nossa repórter Suzy Faria, que está de volta. Suzy, é com você. Pois é, Jorge, Bruna, realmente esta noite foi extremamente violenta.
tivemos 7 ocorrências, sendo que dessas ocorrências, em 2 delas, homicídios, 4 homicídios, 6 pessoas levaram aí tiros, foram baleadas, mas não morreram. Um desses casos aconteceu lá na Serra. Foi exatamente em Costa Bela, quando o Wanderson Gonçalves da Silva estava vindo no sentido Nova Almeida-Jacaraípe, ao reduzir para passar no quebra-mola, no radar, variou do lado dele 2 homens em uma moto e começaram a atirar. Wanderson acabou morrendo ali na hora, se descontrolando, batendo com o veículo num muro de uma residência, e a menina que estava com ele, a amiga, também foi ferida com 2 tiros no braço. Umas imagens que foram feitas lá no local mostram que Wanderson ainda tinha, em meio às pernas dele, uma pistola que ele nem chegou a usar. O carro foi retirado em seguida, a menina foi até o DPJ para prestar depoimento e depois foi liberada. Wanderson, como eu disse, seria de Nova Almeida. Ainda não se tem notícia de qual teria sido a motivação desse crime, George Bruna. Só que Wanderson, como eu falei, ao ser atingido com um tiro fatal aí no tórax, perdeu o controle do carro e bateu no muro de uma residência. E como você chamou muito bem a atenção, não foi o único crime da noite, não. Como eu disse, 7 ocorrências, entre elas 4 pessoas mortas, 6 pessoas baleadas. Nós mostramos aí o que aconteceu, tanto em Vila Velha, como o Yuri mostrou ali na ponte também, um rapaz que foi agredido, foi procurar ajuda num posto de combustível. E olha, o secretário que esteve hoje nessa Operação Sicário 2 chegou a comentar, 5 pessoas morreram em todo o estado. Um deles, aqui fora da Grande Vitória, foi um homicídio que aconteceu em Brejetuba. Ele lamentou essa situação, mas disse também que o tráfico está em qualquer lugar. Nós vimos aí que a Operação Presença e também a Operação Colheita estão sendo disseminadas em todo o estado exatamente para trazer essa segurança. E as operações como a Sicário 2 estão em desenvolvimento para evitar que casos como esse continuem acontecendo. Agora, o que chama a atenção, George Bruna e também amigos do TN, dessas ocorrências que nós dissemos, a maioria absoluta, 4, aconteceram em Vila Velha, 2 aconteceram na Serra e 1 aqui em Vitória. Ou seja, esses parâmetros vão ser observados aí pela polícia para poder trazer aí um planejamento estratégico, inclusive do Plano Verão, né, para levar mais segurança para nós que queremos nos divertir agora no final do ano, mas queremos ter um pouco de sossego e não virar vítima nem estatística aí da violência no estado. George, Bruna. Com certeza, Suzy. Obrigado aí pelas informações. Vamos rodar a vinhetinha do emprego? O Cine de Vitória tem 52 vagas. São vagas para operador de caixa, bombeiro hidráulico, auxiliar de manutenção predial e ajudante de obras. Veja mais em trabalhavix.vitoria.es.gov.br. E no Cine da Serra, há 214 vagas disponíveis. Operador de retroescavadeira, costureira de máquina industrial, auxiliar de limpeza, auxiliar de dentista. Acesse maisemprego.serra.es.gov.br. No próximo bloco, o casal é preso transportando cocaína escondida em carro. A mulher está grávida de 9 meses. Jovem esfaqueada por ex-marido afirma: não quero ele na minha vida nunca mais. Por pouco, ela não perdeu os movimentos do corpo. E vamos falar também da polêmica que envolve o caso da mulher que ateou fogo no marido. No retorno do TN1, você confere ainda novas vagas de emprego. A gente já volta. Estamos de volta agora, 12h35. Um casal foi preso com drogas na BR-262 em Venda Nova do Imigrante. A mulher está grávida de 9 meses e o motorista não tem habilitação. Ele ainda dirigia sob efeito da droga. No carro, a Polícia Rodoviária Federal encontrou pinos de cocaína dentro de uma caixa de som. Na capa do volante também tinha entorpecente. O casal foi parado após uma ultrapassagem em local proibido. O condutor assumiu que havia usado cocaína. Ele teria extensa ficha criminal. Também afirmou que comprou a droga no terminal de Campo Grande, em Cariacica, e levaria para Ibatiba.
O casal foi preso e levado para a delegacia de Venda Nova do Imigrante. Os nomes não foram divulgados. Mais uma vez a gente fala sobre a violência contra a mulher. A jovem que foi esfaqueada pelo ex-marido em Vitória, por pouco não perdeu os movimentos do corpo. Caroline revelou que era agredida pelo suspeito e que até os filhos pediam para ela se separar dele. Feridas na testa, braço, peito e outras partes do corpo. Caroline foi atingida por vários golpes de faca do ex-namorado, Michael Ferreira da Silva. A violência aconteceu na frente dos filhos do casal e da mãe da Caroline. Eu poderia ter ficado paraplégica, porque se fosse um pouquinho abaixo aqui, ele ia acertar a coluna. A jovem ficou internada durante 5 dias em estado grave, mas recebeu alta. Eu achei que eu ia morrer, que eu não ia ver meus filhos nunca mais Mas depois eu pensei, Deus me deu outra chance, cara, de viver. Ela já não aguentava mais a relação conturbada que vivia ao lado do ex-namorado. Foram 16 anos de muito ciúme e violência. Foi um relacionamento de muitas brigas, muito ciúme, possessivo. Não queria que eu trabalhasse, com ciúmes. Ele me batia, sempre me bateu. Mas chegou num ponto que eu falei, ele vai me matar, então eu vou sair fora. E aí eu fui e terminei. E ele não aceitava isso. Por Michael não aceitar o fim do relacionamento e ter vários ataques de ciúme, Caroline pediu uma medida protetiva contra ele. Mas passou uma semana que ela estava com a medida em mãos e ele cometeu o crime. O casal teve 3 filhos, mas Caroline conta que as crianças tinham medo do pai. Por conta das agressões, um dos filhos falava para a mãe arrumar outra pessoa. O mais novo falava para mim assim, mãe, arruma outra pessoa para você, mãe. O meu pai te bate sempre, mãe, para com isso. Michael foi preso na última terça-feira. De acordo com a polícia, ele terá a pena aumentada por ter praticado o crime na frente dos filhos e da sogra, além de lesão corporal e ameaça. A prisão dele é um grande alívio para a vítima. Que ele continue lá, que ele não saia tão cedo, porque isso não pode ficar impune não, gente. Depois de estar entre a vida e a morte, Caroline enxerga o momento como uma nova oportunidade de vida. Eu não quero ele na minha vida nunca mais, nem nos meus filhos. Olha, esse acusado do crime continua detido. Olha, gente, um homem foi condenado a 25 anos e 4 meses de prisão por matar a ex-namorada em Linhares. Tarcísio Santos Cortez matou a professora Suelen Souza Silva. O crime foi em 2019. Suelen terminou o relacionamento após descobrir que o assassino era casado. Tarcísio invadiu a casa da vítima, arrombou a porta e deu um tiro na mulher. Na época, o suspeito se apresentou à polícia e ficou preso. Após 7 horas de julgamento, ele foi condenado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Mais um caso de violência contra a mulher. Pois é, só nessa edição, você está vendo aí que está acompanhando em casa, foram 3 casos de violência contra a mulher. Nesse daí ele foi condenado, mas ele vai sair. Mas a mulher não vai voltar do caixão. Não. Ela vai continuar enterrada. Continuar morta. Então as pessoas estão mandando várias mensagens, mas centenas de mensagens. Eu vou ler 2 aqui, ó. Criticando, né? A gente tem que olhar todos os lados também. É isso aí. Eu acho uma vergonha um apresentador incentivar a violência, muito triste isso. Eu sou um telespectador, mas isso que o seu apresentador disse agora há pouco é incentivar a violência num estado. Esse apresentador não tem noção do número de pessoas que estão vendo esse programa. E tem outra. Por que quando uma pessoa reage a um assalto e mata o bandido, todos pedem para que não façam justiça com as próprias mãos? Nesse caso dessa mulher que colocou fogo no marido. Em primeiro lugar, a gente não está incentivando a violência. A gente não está pedindo para ninguém reagir a um assalto. Nós estamos falando de mulheres que estão sendo agredidas e estão se defendendo para não morrer. É isso aí. Porque ele vai ser julgado, isso se for julgado, se não fugir, e depois ele vai cumprir a pena e vai sair. E essa mulher vai esperar ser morta? Não vai reagir? Não dá mais, gente. Não dá mais. Tá chegando muita mensagem aqui, ó. Não sou a favor da violência, mas nós, mulheres, temos que nos defender. Desde quando eu fiz isso com o meu ex, nunca mais ele quis ser macho. Foi a expressão que a telespectadora usou. Não sei o que ela fez, né? Mas ela está colocando aqui a opinião dela, que ela é a favor. E lembrando que nesse caso ela também estava defendendo os filhos, porque ela estava grávida e tinha uma criança de 4 anos ali. Será que dava para ela esperar a justiça ali parada naquele momento? Com certeza não. Esse caso também lembra de Vila Velha, que o rapaz chegou lá, matou a sogra e depois matou a jovem.
né? Não tem como pensar numa situação dessa. Não tem. Então precisa de ter uma reação. Só que essa reação é uma reação de defesa. Não é um celular que o bandido vai pedir seu celular, você vai não entregar o celular com uma arma na cabeça. Pelo amor de Deus, não é isso que a gente está dizendo. E tem muita gente tá falando da reação. Aqui, ó, que mas a gente tem a justiça, tem a medida protetiva. Será que se ela apertasse o botão do pânico, daria tempo da polícia chegar? Nesse caso, que ela estava com um filho pequeno ali? Não sei, eu acho que não. Pois é, isso a gente precisa pensar sobre essas coisas. Pensar que a mulher não pode ser mais animalizada. Exatamente. Então a gente aceita que a mulher morra e não aceita que ela se defenda colocando fogo no marido. Exatamente. Olha o pensamento de algumas pessoas. Exatamente. Não adianta querer comparar também com reação de assalto ou não, né? Querer fazer esse tipo de comparação. São coisas distintas, tá? Completamente distintas. A mulher estava ali defendendo a própria vida e a vida também dos filhos. Tem que repetir. Se fosse comigo, faria a mesma coisa. A covardia desses machões tem que ter fim. Nem que seja queimando a cara de uns para que outros pensem 2 vezes antes de agredi-las. Pois é, muita mensagem aqui chegando a respeito da mulher que se defendeu do seu agressor. Ela está certa, porque que mãe vai aceitar ver a filha ser agredida também? Ela agiu de maneira correta, eu aprovo ela sim, a opinião do Silvio, botou o nome dele aqui. Eu sou Natália, de Jacaraípe, na Serra, concordo com a mulher. Se fosse eu, ia fazer a mesma coisa. Queria ver se fosse a filha desse cara que foi contra a mulher, né? Se fosse com a primeira opinião que acabou surgindo toda essa polêmica, né, falou, se fosse com a filha dele, porque com o filho ele defendeu, mas e a filha? Também se não fosse pensou com a filha dela. Pois é, vocês que são pais aí, muitos, né, que estão mandando mensagens aqui pra gente discordando, e se fosse com a filha de vocês? Não só os pais, né, as mães também, né, o que você aprovaria numa situação como essa? Realmente diverge muito, são opiniões diferentes, mas lembrando sempre que o nosso papel aqui não é tomar partido, né, de nenhuma situação, nem de incitar a violência. A gente está colocando aqui uma situação muito grave que aconteceu. Só no TN1 de hoje foram 3 casos de violência contra a mulher. Eu já estou cansada de falar aqui sobre feminicídio, mulheres que morrem vítimas dos seus próprios companheiros. Não dá mais para a gente assistir isso e nem para as mulheres aceitarem serem agredidas paradas, esperando a justiça, ou esperando a medida protetiva, ou esperando o botão do pânico. Não dá para assistir mais isso. Ou esperando eles serem condenados e elas ficarem mortas. É isso aí. Vamos seguir, gente, com o TN1, porque o suspeito de executar um empresário em Guarapari continua foragido, mas 5 suspeitos do crime já estão presos, inclusive o mandante. A polícia desvendou o caso. A morte foi encomendada por causa de uma disputa em uma obra na cidade. Ao todo, a polícia prendeu 5 pessoas suspeitas de envolvimento no crime, 3 em Guarapari e 2 na cidade de Eunápolis, na Bahia. A polícia acredita em crime de mando e o motivo seria a divergência do valor de uma obra. Eles realizaram uma obra no município de Guarapari. Ao final dessa obra, quando seria feito o pagamento pelos serviços prestados pela empresa da vítima, eles divergiram quanto aos valores. Então, esse fato, essa divergência é que criou a inimizade entre vítima e mandante. 2 homens foram contratados para executarem o empresário Tiago Nossa, de 31 anos. O crime aconteceu no dia 11 de novembro, no bairro Aeroporto, em Guarapari. As imagens mostram o momento em que os suspeitos vão até o escritório do empresário, atiram e depois fogem. A polícia acredita que a dupla forjou um latrocínio, um roubo seguido de morte. As imagens mostraram que eles já estavam seguindo a vítima, que eles estavam passando pela empresa da vítima, os locais que a vítima frequentava, estavam monitorando a vítima. Quando eles viram que a vítima havia chegado no seu local de trabalho, eles foram até o local, pediram para entrar, falaram que queriam um orçamento. Quando abriram a porta, eles anunciaram um assalto. Pegaram alguns celulares ali da empresa, da própria vítima, e eles tinham a intenção, isso ficou provado, que os executores queriam simular um roubo, um latrocínio, para desviar totalmente a investigação de que era um crime de mando. A polícia chegou até parte do grupo envolvido depois que localizou o carro que foi utilizado no crime. Ele foi encontrado na Bahia. Inclusive, um dos executores foi preso no estado nordestino. A polícia suspeita que o mandante do crime conhecia o Tiago. Teria contato direto com a vítima. Alguns meses antes, em junho, ele esteve no velório, no aniversário da vítima, e foi ao velório. Um funcionário do homem que pode ter encomendado o crime é apontado como intermediário, teria auxiliado os atiradores e, inclusive, um era sobrinho dele.
Um dos executores ainda está foragido. O suspeito de ser mandante do crime foi preso. Bom, denúncias sobre suspeito podem ser feitas pelo 181. Cine de Vila Velha tem 220 oportunidades. Ajudante de cozinha, manicure, técnico em segurança do trabalho, pedreiro de acabamento. Veja mais em vilavelha.es.gov.br/Trabalha Vila Velha. A Agência do Trabalhador de Cariacica segue com mais de 400 vagas essa semana. Auxiliar de serviços gerais, camareira, auxiliar de logística, eletricista de manutenção. Acesse cariacica.es.gov.br. Bruna, a gente sabe que nessa pandemia muita gente viu o próprio negócio praticamente afundar, né? Muito triste, né, gente? Aconteceu com muita gente. Olha só, a história que nós vamos mostrar agora é de uma grande virada, tá? Um casal andou junto e lutou para manter o negócio da família. E para isso, contou com uma ajudinha que veio em boa hora. Felipe e Cíntia é aquele tipo de casal que anda assim, bem juntinho. Foi nessa parceria que nasceu o negócio da família. Ele fisioterapeuta, ela craque na administração. Juntos, sonharam com um centro de treinamento que ia muito bem. A gente atendia mais ou menos 110 alunos. Tudo indo bem até que veio a pandemia. Com academias fechadas, os clientes sumiram. A renda da família despencou. Ideias para mudar o cenário não faltaram. E aí me doía ver tudo aquilo parado, tudo aquilo abandonado, de poeira, né? E aí eu falei, vamos ampliar o nosso Pilates para aumentar a nossa capacidade de atendimento e tratar essas pessoas que estão sofrendo. A dor lombar aumentou muito na pandemia por conta do sedentarismo, por conta de estresse. E aí a gente optou em seguir esse caminho. Mas aí o casal, que permaneceu unido nas ideias, enfrentou um outro desafio. Onde estavam os recursos para executar tudo o que planejaram? Foi aí que veio a grande ideia: pedir um socorro, o mesmo usado por quase 1000 empresas aqui no Espírito Santo. Nesta central de atendimento do Bandes, a procura por crédito tem sido grande entre empreendedores que já tinham o negócio aberto antes da pandemia. As linhas de financiamento têm sustentado portas abertas e empregos garantidos. O Socorro foi a criação da maior linha de socorro econômico do país. O governo do estado do Espírito Santo editou uma linha que é o Fundo de Proteção ao Emprego e aportou 250 milhões de reais para socorrer as empresas afetadas pela pandemia. Essa linha ainda está à disposição. De R$ 31.500 até R$ 1 milhão, emprestando sem juros, apenas com a correção pela taxa Selic, com 12 meses de carência, ou seja, 1 ano para começar o pagamento, e a partir daí você tem mais 60 meses para amortização. Recurso que o casal Felipe e Cíntia usou. Olha como era o centro de treinamento antes do investimento com recursos do Bandes. Olha agora como ficou. E o melhor, tem gente nova no pedaço, de carteira assinada. Eu sou recém-chegada aqui em Vitória, vim de Volta Redonda, Rio de Janeiro, fiz uma entrevista e fui contratada logo em seguida. Deu certo? Deu super certo. E assim a história de união e parceria do Felipe e da Cíntia superou as dificuldades, deu a volta por cima e os dois não param de sonhar. A gente fez uma projeção para 120 alunos no ano que vem, mas a gente ainda tem capacidade de expansão ainda lá atrás, com compra de novos equipamentos. Então, a capacidade máxima lá talvez hoje sejam umas 180 pessoas. Então, a gente está pensando ainda nessas expansões e esse recurso veio no momento muito certo para a gente, que possibilitou, né, que isso tudo acontecesse. O projeto ficou lindo, os nossos pacientes elogiam bastante. E vocês vão expandir ainda mais? Sim, vamos sim, a gente está trabalhando para isso. No próximo
próximo bloco, Solidariedade une Espírito Santo, Bahia. E empresas capixabas estão enviando doações para cidades baianas castigadas pela chuva. A gente volta rapidinho. 12h57, TN1 está de volta. O estado da Bahia foi castigado pelas chuvas. Tem locais que ficaram isolados e a população enfrenta dificuldade até para conseguir alimento. E para amenizar o sofrimento dos nossos vizinhos, uma empresa capixaba está arrecadando doações para ajudar as famílias. De mão em mão, é assim que parte da solidariedade capixaba chega para a população do sul da Bahia. A região enfrenta muitas dificuldades devido às fortes chuvas nas últimas semanas. 51 cidades da Bahia estão em estado de emergência. Dados da Defesa Civil da Bahia apontam que, devido às tempestades no sul do estado, 11 pessoas morreram, quase 300 ficaram feridas e mais de 6 mil pessoas estão desabrigadas. O estado registrou 220 mil pessoas atingidas pelas chuvas. Vendo esse cenário, uma empresa capixaba começou a arrecadar doações e mandar para a Bahia. Tudo para ajudar as famílias que estão passando por dificuldades. A gente atendeu aproximadamente 1.000 famílias com água mineral. Neste momento a gente está usando a estrutura da indústria com o objetivo de arrecadar 5 toneladas de alimento. A gente está buscando tanto com os parceiros, nossos parceiros, fornecedores, com a sociedade e também uma campanha interna junto aos funcionários. Mais uma leva de doações está saindo em direção a essas famílias. Eles estão enchendo um caminhão com mais de 200 cestas básicas, além de inúmeras garrafas de água. Dado o tamanho da tragédia que foi no sul da Bahia, então o objetivo é a gente realmente conseguir arrecadar uma quantidade de alimento bem expressivo e também de roupas, qualquer tipo de donativo que possa ajudar as famílias lá no sul da Bahia. A gente tem que pensar que a gente já passou por isso. Né, há alguns anos, exatamente nesse momento, e por conta do mesmo fenômeno meteorológico que está acontecendo na Bahia. Então, gente, quem quiser ajudar, é só entregar a doação no posto de arrecadação que fica na UAI Refrigerantes. O endereço está aí na tela de vocês, vou ler, Rua Alberto Sartório, número 10, em Portal de Jacaraípe, na Serra, tá bom? Fica ali perto do Pro Cidadão. É isso aí, muita gente precisando. Vamos aproveitar então para falar da previsão do tempo, tá? Porque tem previsão de chuva forte para a Bahia e também aqui para o Espírito Santo nesse fim de semana. Nesse momento está fazendo sol, mas a gente já está dando a previsão aí adiantada do fim de semana, né, gente? Um corredor de umidade vai ficar parado aqui no estado e deve dar uma virada no tempo a partir de amanhã. Hoje o sol está aparecendo aí, o céu está praticamente sem nuvens, chove bem fraco em algumas regiões. Na parte central da região sul não há previsão de chuva. Na Grande Vitória, máxima de 31 graus. Agora, 1h em ponto, é isso mesmo? 1h em ponto, a gente vai encerrando o TN1 desta quinta-feira. Obrigada a todos vocês que participaram, a gente está aqui amanhã, né? Nem dá para acreditar, né? Que com um sol desse tem previsão de chuva por fim de semana. Mas do jeito que o tempo tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Gente, obrigado pela companhia, até amanhã. Tchau.